Raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 28 de agosto de 2024, quarta-feira. Eu estou me arriscando um pouco em gravar o Radinho um pouco mais cedo hoje, mas eu estou confiando na sabedoria de minha mulher, que com sua grande experiência, ela é muito versada em assuntos ligados à engenharia civil, arquitetura e coisas similares. Ela me disse, olha, talvez seja um bom horário para você gravar o Radinho, porque o concreto está curando. Não, o concreto não ficou gripado por causa do frio, não, o concreto não teve Covid-19, não, é que o processo de cura é o termo certo, né, o termo de quem realmente entende, quando todo mundo fala o concreto está secando. Ele não está secando porque ele não é uma calça que a gente pendurou no varal, né, é um processo de cura, é porque o que está acontecendo ali na hora que você mistura aquela zona toda, o cimento, com aquela, não sei lá o que mais que mistura no cimento, começa ali um lento processo físico-químico de cristalização, pequenas reações químicas para lá e para cá e tal, que vai fazer com que um concreto solidifique, com que ele fique, espero, porque é o prédio do lado, né, se ele desmoronar não vai ser bom, né, que ele finalmente alcance as suas propriedades desejadas de resistência. Perfeito? Perfeito. A questão é que eu estou ouvindo aqui alguns ruídos estranhos, e embora o concreto esteja curando, aparentemente a obra é incurável, porque logo vai, não sei, vamos aguardar. Falando em incurável, é difícil começar o dia com coisas de uma humanidade que realmente não tem jeito, né? Eu não sei se vocês viram a notícia que é bastante dolorosa. A Venezuela, também chamada de regime desagradável. Regime desagradável é quando você fica muito tempo sem comer o que você gosta, né? Não é uma ditadura sanguinária, né? A Venezuela prendeu mais de 100 menores de idade, 120 adolescentes e crianças, e está torturando essas criaturas em nome não sei exatamente do que, para que elas denunciem os pais, provavelmente, né, porque elas talvez tenham se envolvido em alguma atividade que não é do agrado do Chaves, não, Maduro, né, se bem que o Maduro, em princípio, se comunica com o espírito do Chaves através de um passarinho, que é uma coisa muito peculiar, mas veja, isso é medonho, isso é um crime contra a humanidade, isso não pode passar batido. Nós estamos num país que por alianças estranhas e por estranhas, sei lá, aliás, é muito interessante porque a gente vem falando bastante ao longo dessas semanas desse livro que eu estou lendo, com muito gosto, do Harvey Whitehouse, chamado Heranças, né? Razões como é que é? Alguma coisa evolucionária, explicações evolucionárias para como o mundo está, eu não lembro muito bem, mas é Heranças. Eu vou dar o link aqui porque eu fiz um pequeno review num projeto que eu gosto bastante, que também não tem fins comerciais nem nada, que é o Leia Vale a Pena, né? Toda vez que eu encontro algum livro que realmente me provoca, eu vou lá e compartilho com todo mundo, né? Mas aí o Harvey Whitehouse está tentando mostrar como todas as culturas humanas têm algumas coisas em comum, básicas, que giram em torno de um tripé, por assim dizer, que é a conformidade, a gente já comentou isso aqui, o tribalismo, a gente já comentou isso aqui também, e a religiosidade, a gente já comentou isso aqui também, mas é lógico, a cada dia que eu vou avançando na leitura, ele vai trazendo novas perspectivas, vai enriquecendo um pouco mais o tema e tal. Mas o que eu acho legal, porque a diferença entre ciência e outros tipos de narrativa é que ela permite uma coisa permite várias coisas, permite primeiro a explicação, permite explicar, né, alguma coisa que está acontecendo, ela permite prever, né, acontecimentos futuros, você pode até validar se ela conseguiu prever ou não, certo? Agora outras narrativas não conseguem fazer isso, né? Tem uma série de livros pelos quais as pessoas matam e morrem que não conseguem prever 5 minutos adiante do nariz e também não conseguem explicar por que um avião cai com 62 pessoas, ou por que as torres gêmeas são derrubadas e morrem 3.000 ao mesmo tempo, ou por que crianças nascem com câncer, bom, assim vai, não é? Então, o que é interessante é que esse livro tem me ajudado a entender um pouco mais como é que a gente é capaz de barbáries desse tipo, né? Como é que imagina, porque alguém como Maduro, alguém como Bolsonaro, alguém como Marçal, alguém como Putin existirem, é estatisticamente inevitável, né? Sempre vai ter alguém ali um pouco mais sociopata do que os outros, não é? Mas a questão é por que todo um aparato político e militar
segue o bumbo de um Maduro, de um Putin, do Bolsonaro, do Marçal, de um Lula, de quem for. Por que alguém, né, ao invés de falar, pera um instante só, eu vou ter que prender e torturar um garoto, né, por que ao invés de parar, pensar, falar, pelo amor de Deus, isso não se faz com ninguém, não é porque que essas pessoas resolvem alegremente, né, para demonstrar a sua adesão, né, seja lá que for, essa narrativa maluca, para demonstrar o quanto eles são confiáveis, o quanto eles merecem fazer parte dessa panelinha, provavelmente de narcotraficantes, não é? Então, isso explica por que de repente pessoas que não devem ser pessoas monstruosas como o próprio Maduro ou como o próprio Putin ou todos os outros que a gente citou, mas esses fatores que são fatores evolucionários que seguem a gente desde nosso passado primata, né, elas explicam esse tipo de distorção, de comportamento aberrante. Na verdade, são maneiras de você demonstrar sua conformidade com o grupo, são maneiras de você reforçar o seu tribalismo, né, falando em reforçar o tribalismo, ou também uma coisa difícil de engolir, hoje de manhã no jornal, a Faria Lima está apoiando o Marçal. O Marçal, que em circunstâncias normais não passaria na portaria desses prédios de luxo, espero, né, não sei, né, o que jamais seria, sei lá, visto como um bom gestor de fundos, ou qualquer coisa parecida, ele só pelo pânico, né, que a Faria Lima tem com relação à esquerda, com relação ao Boulos, com relação a qualquer outra coisa diferente, né, eles preferem abraçar o diabo. Então, de novo, o que explica isso? Tribalismo. O que explica isso? Conformidade. Então, veja, o livro é realmente bastante poderoso no que diz respeito a ajudar a entender as coisas que acontecem, mesmo que seja outra notícia simplesmente devastadora, né, que agora no Afeganistão as mulheres, graças ao Talibã, de novo, tribalismo, conformidade, religiosidade, não é? Agora o Talibã proibiu as mulheres afegãs de falar em público. Elas não podem mais falar em público, simples assim. Lógico, elas já não podiam estudar, agora elas não podem, vou repetir, falar em público. Elas já têm que andar fantasiada, nem sei do que, de fantasma, não é? Mas agora elas não podem dirigir o olhar a nenhum outro homem, a não ser que seja a família próxima, né, ou o seu marido. Então, vou repetir, no Afeganistão, mulheres podem ser punidas, provavelmente de maneira bárbara, grotesca, provavelmente com a morte, se elas abrirem a boca, se elas olharem para alguém. Né? Se estudar, então, nem se comenta. Está aí a Malala para dizer o que acontece, né? Um tiro na cabeça. Então, eu fico me perguntando, em nome do quê? Né? Em nome do quê? Aparentemente, a religião muçulmana não tem esse rigor. Né? Isso acho que não está. Eu não sou um especialista em Corão, mas eu não sei se o Corão em algum momento foi tão duro. Né? Aparentemente, o mundo árabe, muçulmano, islâmico, as mulheres gozaram de muitas liberdades durante muito tempo. Agora, quem foi no Talibã que resolveu endurecer além da conta? Né? Quem foi? Em nome de absolutamente o quê? Eu fico me perguntando, porque sempre me intriga, né, quando você tem um monoteísmo que em princípio tudo deriva, tudo é explicado pela vontade, pelos atos de uma entidade só, né, então já mencionei aqui aviões que caem, câncer, etc e tal, mas a questão é a seguinte, se em uma religião específica, não vou mencionar aqui antes que alguém lance uma fátua contra mim, se numa religião específica, né, você tem uma divindade que é absoluta, perfeita, e etc e tal, e as pessoas, as mulheres foram criadas por essa divindade, então você imagina que uma divindade que nunca erre vai criar também uma criatura perfeita. Ah, não, ela não é perfeita, ela é um risco, ela é um problema, né? Ela sei lá o que, é impura. Aí fala, mas peraí, quem fez? Se quem fez uma criatura impura foi a divindade, então a divindade é perfeita ou ela não erra? Então para mim tem alguma alguém me explique, por favor, né? Não vou falar, também tem religiões mais próximas aqui, em que de repente você tem essa noção completamente alienígena
que é a noção do pecado original, que veja, não, a noção de pecado original não está necessariamente explícita na Bíblia, que todos aqui somos pecadores porque Adão e Eva resolveram dar uns agarros, né? Mas isso acho que vem de Agostinho, né? Agostinho que teve uma vida bastante intensa em termos sexuais, num certo momento começa a desconfiar da sexualidade, vai dizer que tudo começou com o pecado original, que nós somos todos pecadores, que de alguma maneira a morte na cruz nos redimiu. Eu nunca entendi essa história de redimir, o que redimiu, porque aparentemente continua tudo igual, né? Não tinha um antes e um depois. Eu não consigo entender muito bem essas coisas, mas falando do livro do Harvey Whitehouse, num certo ponto ele comenta que ele viveu com algumas tribos de caçadores-coletores naquela região da Micronésia, e surgiram, quer dizer, os caras foram sujeitos a catequese, foram lá missionários católicos, encher o saco, aí depois surgiu um outro movimento muito original ali dentro, meio religioso, meio político, que era uma mistureba um pouco de tudo. A história por si só é muito interessante, mas ele num certo momento, ele lê o relato de um nativo que ele conheceu, o relato está traduzido, né, em que ele fala, puxa, a gente estava tudo muito bem, aí chegaram os caras aqui dizendo que a gente não podia andar pelado porque era feio. Bom, o resto vocês sabem o que acontece. Mas aí eu me pergunto, por que andar pelado era feio? De repente, sei lá, se aquele monge especificamente ficava meio feio pelado, é bastante possível, não é? Mas agora veja que como é que você convence, né, um povo original de que ele está errado, que ele é um pecador, que a sua alma está em jogo e que os garimpeiros e o agronegócio, né, com a bandeira do Cristo na mão, podem fazer o que bem entenderem. Vale lembrar, eu estou fazendo uma digressão maluca aqui porque tem muita coisa que realmente às vezes me intriga e me perturba e é difícil de engolir, né? E aí o meu consolo é ler o livro do livro do Harvey, mas a história que é muito interessante, que hoje a gente sabe, a gente já mencionou aqui no Radinho, que as regiões mais resilientes da Amazônia, mais fecundas da Amazônia, que inclusive retém mais carbono, são as regiões que vêm sido cuidadas pelos povos originais brasileiros. E não brasileiros não, porque não tinha, imagina, são povos originais, não tinha Brasil quando os caras estavam aqui, né? Os povos originais há muito tempo descobriram que o solo daquela região amazônica é pobre, né? Então eles descobriram maneiras, usando resíduos alimentares, fazendo compostagem, de enriquecer o próprio solo da Amazônia, criando o que hoje é chamado de terra negra, que é uma terra muito mais fecunda, uma terra muito mais viva. Então veja, esses caras há muito tempo descobriram como conviver com uma natureza de uma maneira que a enriquece, não a enfraquece, certo? Certo. Aí vai chegar alguém lá e falar, por que você está com o pinto de fora, por que você está com o peito de fora, onde já se viu, eu vou botar um shortinho em você e, aliás, se você quiser, se você estiver muito deprimido, tem pinga. Não é? Bom, pois bem, desculpa, essa é uma grande digressão, é que realmente algumas coisas são muito difíceis de engolir, mesmo que essa visão sobre como a nossa espécie funciona, nessas coisas que são praticamente inevitáveis, muito difíceis de você escapar, como o tribalismo, como a religiosidade e como a conformidade, são quase que a nossa sina. Mas tem, aliás, falando nisso, uma notícia que eu acabei vendo aqui acho que eu recebi por e-mail, inclusive, né, uma cientista brasileira que publicou um paper sobre a presença de resíduos de agrotóxico nos produtos agrícolas brasileiros. Ela foi ameaçada de morte, ela teve que sair do país, certo? Certo. Uma campanha de fake news, invadiram a casa dela, né, roubaram um computador, violências de todo tipo, ela simplesmente fugiu do país porque ela resolveu abrir a boca contra alguma coisa que ela deveria, inclusive, ganhar um prêmio. Pô, obrigado, né? Obrigado por nos avisar que a gente está comendo veneno. Obrigado por avisar outros países que eles estão comprando veneno. Né? Mas não é bem assim que a coisa funciona. De novo, tribalismo, de novo, conformidade. Mas o que mais que a gente tem para comentar com vocês? Ontem eu acabei ouvindo um episódio do Sean Carroll, daquele podcast que eu adoro, que é o Mindscape, e dessa vez ele entrevistou, como é que chama a moça mesmo? Vou dar uma olhada aqui, pera um instante só. Eu vou dar profile, blá blá blá, listen here, ok? Ela chama Doris Tsao. E o título foi Como que o cérebro torna a visão no mundo. O título meio esquisito. Eu ouvi ontem de cabo a rabo e foi, uau,
muito, muito, muito interessante. Eu não sei o quanto você gosta de fotografia, né? Eu gosto bastante, sempre tive câmera comigo o tempo todo, né? Então, mesmo que todo mundo tem uma câmera no celular, certo? Certo. Então, provavelmente, quando você pensa no seu próprio olho, você deve pensar como que ele é parecido com a câmera que você tem na mão todo santo dia, certo? Um tipo de lente na frente que vai concentrar ali a luz, ela vai concentrar em cima de um sensor, o sensor no seu celular é um sensor, né, de não sei quantos megapixels, ou então, no caso do olho, né, registra na sua retina e dali para frente, no caso do seu celular, isso vai virar uma imagem que vai ser gravada, né, e no caso do seu cérebro, ele vai virar uma imagem que... Não, não é assim que funciona. A semelhança do olho com uma câmera para na primeira parte da história. Sim, a gente tem uma lente, sim, a lente concentra num sensor, sim, daí para frente é tudo muito peculiar e muito interessante. E bom, em primeiro lugar, quando você tem um sensor fotográfico, é como um filme fotográfico, a mesma coisa? Não é a mesma coisa, porque o sensor fotográfico o filme é lógico, é um processo químico, o sensor é um processo eletrônico, ok. Mas se você pega um filme fotográfico, de cabo a rabo, em todos os cantos, em todos os lugares, ele tem a mesma sensibilidade, certo? Certo. Um sensor digital, a mesma coisa. Todos os pontinhos ali, os pixels, todos eles têm a mesma capacidade, certo? Certo. Bom, o olho humano não é assim. Isso a gente já comentou aqui no radinho. O sensor que a gente tem, que é a retina, você tem no meinho ali, bem no miolinho, você tem sensores que são joinha, bacanas, que enxergam cor, né, com uma nitidez bastante elevada, mas quando você vai se afastando, digamos que os sensores começam a ficar um pouco diferentes, eles não são tão sensíveis à cor, eles são mais sensíveis à luminosidade e eventualmente sobretudo a movimento, não é nem eventualmente, é sobretudo a movimento. Tanto que, né, você percebe um movimento do seu lado, né, em cima e embaixo, tanto faz, mas você tem que virar a cabeça para ver o que é. Porque para você entender realmente, para você conseguir ler, para conseguir discernir, que é uma palavra bonita, você tem que usar o miolinho do teu sensor. Ok, tá bom, mas aí a gente não falou ainda da parte principal, que é o que acontece do olho para dentro. E isso é extremamente interessante. O que acontece é que o olho, né, não é que o seu cérebro é um cartão de memória que vai registrar uma imagem como ela foi vista. Não, não é assim que funciona, né? Porque à medida que a partir do momento, né, que a retina converte a luz, né, em sinais, né, esses sinais vão passar por uma cascata, por uma série de etapas diferentes para fazer coisas diferentes. Então, ela vai fazer inclusive vários caminhos. Tem um caminho específico que é chamado de dorsal, um caminho que é chamado de ventral. Um caminho que esses sinais seguem serve para você reconhecer as coisas, né? Olha, esse é meu cachorro, essa é a porta do carro, tal. Essa é um caminho. Né? O outro caminho, curiosamente, vai para uma outra área do teu cérebro, outro processo que está muito ligado à parte motora, aonde que eu ponho o pé, aonde que eu ponho a mão, como que eu pego isso, como que eu não pego, que distância que está, né? É quase que são dois caminhos diferentes para a mesma informação, mas a coisa também não para por aí. Porque à medida que os sinais vão se adentrando nesse universo que é o seu cérebro, então você vai ter uma área que vai detectar, por exemplo, linhas, vai detectar contraste, vai detectar arestas, né? Ela vai detectar formas geométricas, vai detectar isso, vai detectar aquilo. Então, veja, não é que é tudo interpretado de uma vez. Não, não é bem assim. Tem áreas específicas para reconhecer coisas específicas. Tem uma área específica no cérebro para reconhecer rostos. Para reconhecer rostos. É isso que ela faz. Aliás, por isso que você às vezes olha uma nuvem e vê um rosto, por isso que você vê a fachada de uma casa, você vê um rosto. Tem uma área no cérebro que só faz isso, não importa se faça sentido ou não. Ela só faz isso. Isso não é um privilégio humano. Primatas também têm uma área específica para reconhecer rostos. Aliás, um parêntese extremamente interessante. Num primata, um terço do cérebro de um chimpanzé, por exemplo, está ligado ao processamento de informações visuais. Então, o cérebro de um chimpanzé, uma boa parte é para processar informação visual, pela simples razão que é muita informação, certo? Certo, ok. Então, o cérebro é dividido em duas metades, vocês sabem disso, né? Então, a área num chimpanzé que reconhece rostos
ela está de um lado e está de outro, né? Ela é repartida de um lado e de outro. Quando você olha um humano, se for um humano analfabeto, é a mesma história. Você tem uma área que reconhece o rosto do lado esquerdo, uma área que reconhece o rosto do lado direito, certo? Se você pegar o cérebro de alguém alfabetizado, uma dessas áreas é sacrificada. Uma dessas áreas que era usada para reconhecer rostos passa a ser usada para reconhecer letras, para reconhecer texto. Olha que coisa curiosa, porque veja, é interessante porque o cérebro tem uma capacidade, quer dizer, você já nasce com muita coisa pré-preparada, muita coisa se desenvolve ao longo da infância, por isso que as crianças são tão curiosas, vão mexendo, vão pegando, vão jogando, derrubando, para justamente o cérebro começar a se estruturar, mas algumas coisas podem ter a finalidade completamente reciclada, né? Completamente ressignificada, vamos chamar assim. Então veja, pessoas alfabetizadas, elas sacrificaram uma área de reconhecimento de rostos, né? Metade foi usada para alguma outra coisa. Se isso quer dizer que quem sabe ler é pior no reconhecimento de rostos, eu não sei, mas eu me lembro de ter tido já em casa uma funcionária que ela era analfabeta, completamente analfabeta, e a única maneira que ela tinha de saber qual é a condução que ela tomava era reconhecer o rosto do motorista. Uau! Ela reconhecia o ônibus pelas cores e pelo rosto do motorista. Então tá aí, vai uma... Mas desculpa, isso não é tão importante assim. O que é mais curioso aqui é que é o seguinte, a informação visual, ela vai sendo processada em áreas completamente diferentes do cérebro, como eu já falei para vocês, a questão do reconhecimento de rostos. Aliás, existe uma parcela expressiva da população que sofre de um problema chamado prosopagnosia, mil perdões, que impede que você reconheça o rosto das pessoas, mesmo o rosto das pessoas amadas, pessoas que têm essa área do cérebro não funcional. Elas são incapazes de reconhecer uma pessoa, então o que elas fazem para saber quem é a mãe, quem é o pai, quem é o professor, quem é o aluno? Elas decoram, elas memorizam, perdão, a garganta está realmente sacrificada, mas elas memorizam os trejeitos, as roupas, o jeito de andar, as proporções do corpo para poder reconhecer as pessoas, porque de outra maneira isso é absolutamente impossível. Aliás, muito do que a gente sabe sobre as diferentes áreas do cérebro começou com pessoas que tinham algum tipo de problema, que sofreram algum tipo de lesão, mas hoje a gente tem instrumentos que permitem ver que áreas do cérebro estão envolvidas quando a gente ouve música, quando a gente pensa em alguma coisa, né, quando a gente lê. Então isso você tem instrumentos hoje que fazem um diagnóstico de imagem, que conseguem mapear tudo isso. Mas voltando para a conversa toda, que é uma conversa super rica, e eu estou correndo o risco de a todo tempo aqui fazer uma digressão atrás da outra, o que é mais interessante aqui é que diferentes áreas do cérebro vão construindo informações sobre... Pera um instante só, por exemplo, eu estou vendo a minha mulher de lado, mas ela é a minha mulher. Se ela começar a virar, ela continua sendo a minha mulher. Se tiver uma luz vermelha, ela continua sendo a minha mulher. Então veja que interessante, porque você tem uma capacidade de reconhecer um objeto, uma coisa, alguém, mesmo que ela esteja num outro ângulo, mesmo que ela esteja com outra luz, mesmo que ela esteja, sei lá, com o olho fechado, mesmo que ela esteja longe. Então, essa persistência, primeiro, você tem que criar na sua cabeça um modelo daquele objeto, né? Você tem que reconhecê-lo a partir de ângulos completamente inusitados. Isso é extremamente complexo, isso envolve um monte de coisas. Então, mas de uma certa maneira, mesmo que seja muito complicado, esses processos que a gente faz de tentar criar modelos, de tentar criar objetos na nossa cabeça, né, eles simplificam a função de enxergar. Porque, veja, se você tem uma câmera de vídeo ligada o tempo todo, né, em quanto tempo vai lotar o seu cartão de memória? Porque para uma câmera de vídeo, sobretudo se não tiver nenhum tipo de compressão, eu estou com medo de entrar agora numa coisa um pouco técnica, mas imagina, uma câmera de vídeo, ela está tirando uma fotografia a cada, sei lá, 30 fotografias por segundo, 60 fotografias por segundo, certo? Certo. Se você fosse armazenar uma fotografia em cima da outra sem parar, o seu cartão de memória ia lotar, sobretudo se não tivesse nenhum tipo de compressão, né? Normalmente já tem compressão, porque senão seria impossível,
né? Quando a gente, logo no começo da informática, em que você não tinha muita técnica de compressão, quando você ia gravar alguma coisa, você gravava em AVI, aí os arquivos ficavam gigantescos, qualquer imagem era bitmap, os arquivos eram gigantescos. Com o tempo a gente foi desenvolvendo maneiras de comprimir essa informação. Apareceu o GIF, apareceu o JPEG, apareceu o MP4, apareceu o MP3, que são maneiras de comprimir a informação, porque a informação bruta é gigantesca. Então, enquanto a construção já está martelando aqui novamente, a quantidade de informação que o seu olho está mandando, né, o olho instrumento está mandando para dentro do seu cérebro é colossal, é absolutamente colossal. Ele manda sem nenhum tipo de organização maior, certo? Isso você não conseguiria fazer nada da vida. O que o cérebro foi se estruturando é para, peraí, vou tentar simplificar aqui, né? Aquela coisa na parede é um quadrado, então ok, eu sei, se eu olhar um pouco de lado continua sendo um quadrado, se eu olhar de cima eu sei que é um quadrado, se eu olhar de baixo eu sei que é um quadrado. Aliás, eu só preciso bater o olho para reconhecer que é um quadrado, eu não preciso reconhecer cada pontinho. Bom, aquilo é um carro, tá? Eu não preciso ver todos os detalhes para reconhecer que aquilo é um carro. Eu já tenho na minha cabeça mais ou menos um modelo de como um carro se comporta, né? Eu já tenho um modelo mais ou menos de como é a minha mulher vista de frente, de lado, de cabeça para baixo. Então, o que o cérebro faz, e eu não sei se eu estou conseguindo ser muito claro aqui, o que o cérebro fez, não só o nosso, né? Qualquer cérebro de qualquer criatura, para dar conta desse dilúvio de informações, né, existir é estar exposto a todo tipo de sinal possível, mas todo tipo de estímulo, é uma quantidade colossal, né, para você dar conta e não travar, não ficar paralisado, né, não consumir todas as suas energias nisso, você tem que de alguma maneira simplificar, generalizar, certo? Você tem que construir alguns truques ali dentro para reconhecer, falar, tá legal, já entendi, é o meu pai. Aí só quando ele chega mais perto que você percebe, pera um instante só, tem alguma coisa diferente aqui, né? Você, bom, imaginando que você é das pessoas que percebem quando alguém corta o cabelo, né? Ou quando alguém está com uma espinha no nariz, ou quando alguém trocou os óculos, né? Porque muitas vezes ninguém percebe, né? Ninguém percebe porque ele não está necessariamente olhando você. Ele bateu o olho, ele chamou na memória dele, pera um instante só, esse é um modelinho que eu tenho aqui do René, ou seja, de quem for, do garçom do restaurante, então eu não preciso prestar atenção nos detalhes, né? Para mim já basta, eu vou usar esse modelinho aqui. Parece um pouco, para quem está mais familiarizado com games, quando você está jogando game por streaming, né? Você não está, o tempo, a cada fração de segundo, você não está descarregando absolutamente todas as informações o tempo todo. Não, tem simplificações ali. Algumas coisas já estão armazenadas locais, algumas coisas você não precisa chamar de novo, né? Então, eu estou correndo um sério risco aqui, eu acho que vocês talvez merecessem uma visão um pouco melhor dessa história toda, mas acho que o espírito da coisa que emergiu ao longo dessa conversa, que a percepção que a gente tem do mundo, nesse exato momento, você, eu, ela não é uma câmera digital, não é uma câmera de TV que está registrando tudo exatamente como as coisas são, né, o tempo todo de maneira contínua. Não. Na verdade, se fosse isso, o cérebro não ia dar conta. Na verdade, o que a visão faz, ela passa por várias áreas do seu cérebro diferentes para reconhecer textura, para reconhecer rosto, para reconhecer objeto, para reconhecer sons, né? E tudo isso vai sendo processado em paralelo. Em algum momento, o cérebro fala, bom, essa informação eu preciso, essa informação eu não preciso, ok, essa pessoa aqui é fulano, essa é a voz de Beltrano. Tem todo um processo aí de simplificar, jogar fora o que não precisa, usar coisas que já estão armazenadas na sua memória, e aí você junta isso tudo de novo, né? Esse processo todo é inconsciente. Até agora você não ouviu, você não viu, você não percebeu nada, né? Aí, num certo momento, isso tudo é juntado, isso tudo é costurado de novo, numa visão que é, na verdade, a sua percepção do mundo. Então, a sua percepção do mundo, ela é construída a posteriori, né? Não é que você está vendo exatamente o que chega nos seus olhos, você não está vendo exatamente o que chega nos seus olhos, você não está ouvindo exatamente o que chega nos seus ouvidos. Aliás, grande parte dos sentidos humanos, você tem nervo indo do ouvido, do olho, do nariz para o cérebro, mas também você tem nervo voltando
porque essa informação ela vai e volta, né? Até o quê? Até o cérebro conseguir juntar tudo, mais ou menos como você faz quando você assiste alguma coisa no YouTube. Esse vídeo normalmente ele é editado, montado, tem pós-produção, coloca a legenda, acerta isso, acerta aquilo, acerta a trilha. Isso é um trabalho louco, eu sei, porque eu trabalhei a vida inteira com edição, não é? Então, o que você está vendo do mundo não é uma câmera aberta. Não é que você tem 2 buracos no seu crânio e a realidade como um todo está entrando como se fosse a luz do sol numa catedral. Não. A sua percepção do mundo, ela é construída o mais rápido possível. Na verdade, tem um delayzinho aí. Na verdade, esse processo, essa zona toda demora um pouco, né? E aí, bom, peraí, se demora, por que eu não estou atrasado? Por que quando alguém me joga, né, joga uma bola, eu consigo pegar? Né? Porque se eu tivesse atrasado, eu ia levar bolada na testa. O que acontece é que, veja, o cérebro reconhece, né, quando ele faz todo esse processo de modelagem, quando ele junta essa zona toda, né, ele reconhece, quando ele consegue, ele sabe que demora. Então, o que ele faz, na hora que ele vai apresentar para você, ele não vai apresentar o que ele recebeu. Ele já faz uma projeção de como as coisas deveriam estar naquele momento atrasado. Né? Então, o que você está vendo da realidade não é a realidade em tempo real. O cérebro está sempre atrasado, o cérebro está sempre para trás, está sempre no prejuízo, e o que ele apresenta é uma previsão de como as coisas estariam agora se o cérebro não fosse tão lento. Tem que parar um pouco, assimilar essa história, ou seja, você não vive no presente. Você vive não só numa construção que o seu cérebro fez, ele pegou o máximo que ele podia pegar, jogou fora o máximo que ele podia pegar, né, tentou organizar um pouco para você não entrar em pânico, para você não achar que a hora que sua mulher virou, seu companheiro virou de lado, é outra pessoa, para você não surtar. Né? Ele deu uma organizada, juntou tudo, misturou, bacaninha e tal, e ainda mais ele faz uma projeção. Então você consegue pegar uma bola, você consegue jogar basquete, você consegue dirigir, não porque você esteja imerso no presente, não, é porque o seu cérebro consegue prever com uma relativa eficiência como as coisas deveriam estar. Né? Isso é muito maluco, isso é muito esquisito, eu sei, mas isso explica ilusões de ótica. Uma série de ilusões de ótica é porque o cérebro está tentando prever como as coisas deveriam ser, mas não está conseguindo. Ou então ele fica em dúvida, a coisa parece que está girando, mas parece que não está girando, depende como você olha, depende como você não olha. Então tem uma questão interessantíssima, vocês já devem ter visto, por exemplo, é muito comum isso em coisas religiosas, né? O cara te mostra uma imagem toda manchada, sei lá, você não entende, uma coisa em preto e branco, toda uma série de manchas, e aí você olha um pouco, aí está escrito assim, quem me vê jamais esquece. E aí depois de tentar entender o que acontece, aí bum, aquelas manchas formam uma imagem, pode ser um cachorro, pode ser Jesus Cristo, tanto faz. A hora que você conseguiu, bum, organizar aquilo de uma maneira que faça sentido, você nunca mais consegue desver, porque o cérebro armazenou aquilo e veja, o tempo todo você estava vendo o mesmo objeto. A questão é que o cérebro, a hora que ele consegue interpretar aquilo, ou consegue dar algum sentido, ele grava aquilo e dali para frente você nunca mais vai conseguir não ver aquilo. Isso é extremamente interessante porque, bom, primeiro que é fascinante, os caras têm que descobrir ainda um monte de coisa. Tem um link aqui para uma reportagem muito legal sobre que áreas do seu cérebro são acionadas quando você ouve música, e isso é diferente se você for um músico ou se você for um cidadão comum como eu, sem nenhum talento musical. Né, sei lá, síndromes estranhíssimas de gente que de uma hora para outra tem algum tipo de AVC e não consegue mais reconhecer as letras do alfabeto, de gente que de repente sofre alguma lesão na guerra e de repente olha os mapas e não consegue lembrar o nome dos países. Bom, então é esse entendimento de como essa máquina interessantíssima, né? Uma máquina que inclusive consegue se reprogramar, se redefinir, né? A gente sacrificou uma parte do nosso equipamento de reconhecimento de faces para poder ler e escrever, né? Isso para mim é absolutamente fascinante. Eu acho isso muito mais legal do que ficar lendo algum texto empoeirado, sei lá, que da década de 50, do século passado, de Freud ou de Lacan.
os caras não tinham acesso a nada disso, os caras estavam chutando, né? Então a ideia do inconsciente, do ego, do superego, dos complexos, não é assim que funciona. Mas o que eu acho mais interessante dessa história toda é, de novo, não é a primeira vez que a gente traz essa noção aqui, né? É a gente constatar que a gente está vivendo dentro de uma construção que o nosso próprio cérebro faz. Certo, certo. Aliás, tem um exemplo bastante interessante. Vamos imaginar que eu agora olho aqui na janela para ver quem está fazendo esse barulho e eu vou ver um cara martelando, certo? O cara bate o martelo, eu ouço o som. O cara bate o martelo, eu ouço o som. Então é ele que está martelando, certo? Depende, porque se eu estiver bastante próximo, eu vou ver o cara martelando, fazendo som ao mesmo tempo, certo? Certo. À medida que eu me afasto, vamos supor, saio do primeiro andar para o terceiro andar, para o quinto andar, o que acontece? A luz chega muito rápido, o som chega muito devagar, o som 300 metros por segundo, mais ou menos, né? Então, quando eu ouço alguém martelando e fazendo barulho, a imagem e o som, elas chegam em momentos diferentes. Quanto mais eu me afasto, maior é essa diferença, certo? Certo. Mas veja, até um certo ponto, o seu cérebro te engana, ele junta essas informações como se elas fossem simultâneas, né? E aí você acha que está tudo normal, você vê o cara martelar, você ouve o barulho ao mesmo tempo, só que obviamente não é ao mesmo tempo, porque o som chegou depois. A partir de uma certa distância, o cérebro não consegue mais fazer esse truque. Então é quando você vê alguém lá longe, você vê os fogos no Rio de Janeiro, bum, aparece lá os fogos e o som vai acontecer 1, 2 segundos depois, né? O cérebro não consegue juntar. Se você estivesse um pouco mais próximo, você ia achar que é tudo ao mesmo tempo, mas não é. Aliás, um teste bastante interessante, se você pegar e tocar a ponta do seu nariz, bom, você sente, ok, toquei a ponta do meu nariz, mas veja, o sinal passa pelos nossos nervos de uma velocidade muito baixa, baixíssima, né? Então, veja, do nariz para o cérebro, essa sensação do nariz para o cérebro é muito curta. Então chega quase que imediatamente. Agora, a sensação na ponta do meu dedo, ela tem que passar pelo dedo, pela mão, pelo braço, dar a volta inteira, subir pelo pescoço e até o cérebro, ela chega bem depois. Por que é que você sente isso como sendo simultâneo? Não é simultâneo, é o teu cérebro que... Aliás, tem outros exemplos, né? Não sei se você já teve que ajustar a televisão, tem um controle ali que te diz se o áudio e o vídeo, se eles estão em sincronia ou não. E você pode ajustar o áudio um pouco mais para frente e o áudio um pouco mais para trás. O que é interessante é que, para quem não trabalha na área, você vai colocando o áudio para frente e para trás e você acha que está tudo normal, né? Para quem trabalha na área, já gera um certo desconforto. Você fala, cara, o áudio está fora de sincronia. Aí, se você tem alguém do lado que é leigo, fala, não está perfeitamente normal. Fala, não está. O áudio está fora de sincronia, presta atenção. E aí você vai lá e mexe no ajuste e fica melhor, fala, nossa, é verdade, ficou melhor, mas eu não tinha percebido. De novo, porque a tua sensação de realidade, a sua consciência, ela não é exatamente o mundo que você está vendo, não é um mundo à sua volta. Né? Ela é o melhor que o cérebro consegue fazer, né? É o cérebro que cria essas coisas todas. Vale lembrar também que cor não existe, é o cérebro que atribui, né? Uma série de coisas não existe, o cérebro que atribui para simplificar essa história toda. Então é muito curioso, porque quando a gente pensa em consciência, e aí eu vou viajar um pouco na maionese, quando a gente fala, inteligência artificial, será que ela já atingiu a consciência? A gente sempre parte do princípio que a nossa consciência é a última bolacha no pacote, que é a coisa mais perfeita do universo, que a nossa consciência é um estar no mundo perfeito e, né, magnífico e tal. Quem disse? Né? Não é. A gente sabe, tem inúmeras limitações. Você não consegue enxergar todas as frequências, você não ouve todos os sons, né? O seu cérebro vai simplificar muita coisa porque ele não dá conta, ele está sempre atrasado e tal. Agora, quando eu converso com o ChatGPT, ele já está tendo certamente que fazer aí algumas concessões. Ele fala, puta, lá vou eu falar com um humano, eu vou ter que fazer de conta que eu tenho as mesmas incertezas, eu vou ter que falar numa certa velocidade, porque se passar dessa velocidade ele não consegue ler, né? Então eu tenho que me emburrecer um pouco, porque ele não tem as mesmas limitações. Então veja, a nossa consciência tem severas limitações.
né? Você vive num mundo imaginário, né? Nós literalmente vivemos num mundo imaginário. É como se o nosso cérebro estivesse sonhando o mundo, não é? E agora, quando você tem uma inteligência artificial, ela não tem as mesmas restrições, a memória dela é praticamente infinita, ela não precisa necessariamente simplificar as coisas de maneira grosseira, ela tem uma memória que é exatamente como as coisas são, né? Ela não dorme, né? A velocidade dela não tem limite. Aliás, uma coisa muito interessante, cientistas suspeitam que, como num game, você, não sei quem aqui é gamer, né? Mas um gamer, você fala, nossa, o meu PC aqui, com esse monitor, eu consigo 30 quadros por segundo, eu consigo 60 quadros por segundo. Se você tiver muita grana, você consegue 120 quadros por segundo para que o jogo fique fluido, não é? Não é mesmo? Pois bem, existem indicações que a nossa consciência não é contínua, que esse processo é como se fossem flashes. Então o teu cérebro todo está produzindo uma consciência que é praticamente como se fosse um filme com frames, né? Tanto é que algumas coisas que são muito rápidas você não consegue processar, né? Você acha que aquilo é um borrão. Não, é que simplesmente aquilo está numa taxa de frames mais alta do que o seu cérebro consegue processar. Uau, eu sei que é muita coisa. Eu sei, é porque eu também fiquei bastante perturbado com isso. Caso você tenha interesse em ouvir, eu convido, né, caso você domine a língua também inglesa, eu convido você a escutar, porque a pesquisadora é uma graça, é uma pessoa super alegre, super curiosa, super empolgada com o que ela está fazendo, com as conclusões que ela está chegando, né, sequiosa por descobrir ainda mais como funciona essa construção que a gente chama realidade. Ou seja, reitero, nós não vivemos numa realidade, nós vivemos numa construção que o cérebro projeta para conseguir dar conta da melhor maneira possível, né? E, aliás, a gente vive numa projeção do futuro, porque, na verdade, o que já aconteceu, o cérebro já não consegue mais dar conta. Então, eu não sei, eu acho essas coisas todas fascinantes, e eu sim acredito que a gente criou uma nova forma de consciência que não tem os mesmos limites que a nossa, que vai ter que fazer um esforço para conseguir se comunicar com essa criatura que é lenta, que tem uma memória de Araque, né, que tem uma série de vieses cognitivos, né, que é desconfiada, que é resistente, que também tem tribalismo, que também tem religiosidade. Eu fico imaginando a paciência que o ChatGPT vai ter que desenvolver para não dar uma banana para todo mundo. Então, desculpem se esse foi um episódio especialmente, sei lá, um pouco confuso, um pouco perturbador, mas é que sim, né, a ciência está trazendo novas perspectivas, novas descobertas, né, novas teorias que finalmente dão conta, né, que ajudam a entender, que ajudam a prever, ajudam a gente inclusive a atuar, coisa que outras narrativas, infelizmente, não parecem ser tão eficientes assim. Raríssimos e raríssimos, prometo que amanhã eu vou estar um pouquinho mais, quem sabe um pouco mais claro, quem sabe um pouco menos, né, aqui impregnado, né, dessa perturbação toda com coisas que realmente estão virando o que eu acreditava de cabeça para baixo, né? Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.